Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio. Era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Há muito tempo, em um vilarejo distante, vivia uma pobre garota, Karen, com sua mãe. No verão, ela tinha que andar descalça e no inverno, com sapatos de madeira rústica, que esfregavam terrivelmente os pés. E então, um dia, a velha sapateira costurou os sapatos Karen com pedaços de pano vermelho. Ela trouxe um presente para a menina exatamente no dia em que a mãe de Karen foi para o céu. E a pobre menina não teve escolha a não ser calçar sapatos novos para o funeral. Embora sapatos vermelhos não fossem adequados para o luto, Karen não tinha outros. Neste momento, uma grande carruagem estava passando pela aldeia, e nela estava uma senhora importante. Ela viu a garota, sentiu pena dela e decidiu levá-la para casa. Por muitos anos Karen morou com uma senhora e nunca tirou seus sapatos vermelhos favoritos. Mas a menina cresceu visivelmente, e é hora de comprar seus sapatos novos. Então, a senhora levou Karen para a loja. A senhora já era velha e, portanto, não conseguia ver o par de sapatos correto. Em seguida, ela pediu a Karen que escolhesse os sapatos pretos mais modestos para usar na igreja. Mas na vitrine havia sapatos vermelhos brilhantes. Eram exatamente iguais aos que o sapateiro fizera para Karen. E então a garota disse à senhora que ela havia escolhido os sapatos mais simples, e a patroa pagou por eles de bom grado. O domingo chegou e a velha senhora ordenou a Karen que se preparasse para ir à igreja. A patroa disse à menina que se vestisse com recato e moderação. Mas Karen queria tanto calçar sapatos novos que não resistiu e foi à igreja de sapatos vermelhos. E todas as pessoas no culto de vez em quando olhavam para os pés de Karen. Depois do jantar, a senhora soube pelas pessoas que Karen tinha vindo de sapatos vermelhos. A senhora não suportou a vergonha e decidiu voltar cedo para casa. Mas um velho soldado esperava por eles no portão da igreja. Ele curvou-se profundamente para as senhoras, viu os sapatos vermelhos e começou a elogiá-los como nunca antes. Karen dançou de alegria. E então suas pernas começaram a dançar sozinhas, como se os sapatos tivessem algum tipo de poder mágico. A menina estava assustada, queria tirar os sapatos, mas estavam apertados. Os sapatos estavam firmemente presos a seus pés. E Karen teve que dançar. Ela dançou pelos campos e prados, na chuva e no sol, tanto à noite como durante o dia. E então, uma noite, a garota se viu na orla da floresta. Estava escuro e assustador ao redor. De repente, uma luz branca cegou Karen. Era um anjo com uma longa túnica branca. Atrás de seus ombros havia grandes asas que desciam até o chão. Ele olhou para a garota severamente e disse que por seu engano, orgulho e desobediência, ela iria dançar pela eternidade até que ela murchasse como uma múmia. Antes que Karen tivesse tempo de dizer uma palavra, os sapatos a agarraram e a seguiram. Por muito tempo, os sapatos da menina foram usados nas pedras, no matagal e nos arbustos espinhosos. Espinhos afiados se cravaram nas pernas de Karen e as arranharam até sangrar. E então ela dançou para a pequena casa isolada do guarda florestal. A menina sentou-se na varanda e chorou amargamente. Ela conseguiu se arrepender de sua desobediência e, acima de tudo, queria se desculpar com a senhora. Quando o guarda florestal ouviu a menina chorar, ficou com pena dela e decidiu ajudar. Então ele pegou uma tesoura de prata e cortou os sapatos vermelhos. Karen ficou muito feliz por ser capaz de controlar as pernas novamente. Agora, mais do que tudo, ela queria ir para casa. A garota agradeceu ao guarda florestal e ele a presenteou com os velhos sapatos de madeira de sua filha. Calçando os chinelos, Karen agradeceu novamente ao Salvador e correu para casa. Então,
Ela correu pelos campos, percorrendo as florestas dia e noite, até ver o contorno de sua casa. Então a garota reuniu suas últimas forças e correu para a entrada. Ela correu para a sala de estar, onde estava sentada uma senhora triste, que esteve de luto por sua filha chamada durante toda a semana. Vendo Karen, a amante sorriu com alegria. A menina se jogou nos braços de sua ama de leite e começou a se desculpar por sua desobediência. Claro, a patroa perdoou Karen, e a garota prometeu nunca mais enganar ninguém.